E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Matheus. O nosso grupo hoje vai apresentar sobre a evolução doutrinária do direito penal, que você, sendo estudante, acadêmico, concurseiro, é um tema que você vai encontrar uma hora ou outra e que é muito importante para o seu processo de estudos. Bom, eu vou começar falando sobre o positivismo jurídico. Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai ter que entender o que é esse positivismo jurídico. Provavelmente você já ouviu falar, porque ele é bastante comentado no direito. Então, olha só, o positivismo jurídico é aquela ideia de que o direito deve ser visto como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Ou seja, as leis são feitas pelos homens e devem ser seguidas independentemente de questões morais ou éticas. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes dessa teoria. Então, o direito é aquilo que está na lei e ponto final. Nada de misturar com a moral ou a ética. A nossa principal fonte de estudo é o texto legal, aquilo que está em código, aquilo que está escrito. Mas será que isso funciona mesmo na prática? Bom, o positivismo foi muito importante, mas também teve as suas críticas. Ele acabou gerando uma certa rigidez, onde o juiz não podia fugir da letra da lei, mesmo que a situação fosse absurda. Por isso surgiram novas ideias para tentar melhorar esse cenário, como o neocantismo penal. Bom, falando sobre o neocantismo penal, esse nome parece um pouquinho complicado, neocantismo penal, mas a gente vai descomplicar. Neocantismo é uma reinterpretação das ideias de Kant aplicadas no direito penal. Kant basicamente dizia que a moralidade deveria guiar as nossas ações. Então, o kantismo penal vem com a proposta de reintroduzir a ética e a moral no direito penal. Vamos aos pontos principais. No neocantismo, a moralidade é fundamental. As decisões jurídicas devem respeitar a dignidade humana e buscar a justiça material, que é a justiça real no dia a dia. Essa escola faz um equilíbrio, permitindo que os juízes façam interpretações mais justas e humanas da lei. Mas, como tudo na vida, nada é perfeito. Ainda rola um debate sobre o ponto onde a moral pode influenciar o direito sem gerar inseguranças jurídicas. Concluindo, deu para entender um pouco mais sobre o positivismo jurídico e o neocantismo penal. São duas visões diferentes, mas cada uma tem seu valor e contribuiu para a evolução do direito penal como conhecemos hoje. Eu sou o Charles Silva e dando continuidade às apresentações do nosso grupo, nós falaremos agora sobre o garantismo penal, que são conceitos e aplicações segundo Kleber Masson, como está aqui no nosso slide, uma breve apresentação sobre a proteção dos direitos fundamentais no âmbito penal. E vamos falar agora sobre o que é o garantismo penal e a definição. O garantismo penal é uma teoria que busca a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo, especialmente contra abusos de poder estatal no âmbito penal. Do objetivo, assegurar que o Estado respeite os direitos e garantias fundamentais durante o processo penal. Princípios fundamentais do garantismo. Legalidade. Nenhuma pena sem lei prévia. Da presunção de inocência, o réu é considerado inocente até provar o contrário. Do julgamento, a garantia de um processo justo e equitativo. E proporcionalidade, a pena deve ser proporcional ao crime cometido. Das definições feitas por Kleber Masson, o garantismo radical, defendido por Luigi Ferrajoli, exige total proteção dos direitos fundamentais, limitando ao máximo a atuação estatal. O garantismo moderado, Kleber Masson, ele defende que a advocacia de uma posição balanceada entre a proteção dos direitos fundamentais e a eficácia do sistema penal tem que ter uma defesa atual e estatal mais eficiente, mas ainda limitado pelo respeito às garantias fundamentais. Continuar falando aqui sobre aplicações práticas do garantismo penal, destacando alguns pontos. O controle de constitucionalidade, que é a verificação se as leis penais e decisões judiciais estão em conformidade com a Constituição. Também se destaca restrições de medidas arbitrárias, que quer dizer limitação a prisões preventivas, interceptações telefônicas, entre outras medidas sem o devido processo legal. Também
proteção contra o abuso de poder, que assegura que a ação penal não seja um instrumento de perseguição política ou social. Na prática, vou mostrar para você como isso aqui funciona, ou como é o simbolismo do garantismo penal, onde você está vendo uma imagem, você que está assistindo esta apresentação, que nós temos aí a figura de um juiz segurando um livro da Constituição aberto em uma mão e uma balança de justiça, na outra simbolizando o equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos individuais no sistema de justiça. O fundo remete a um cenário de tribunal com elementos jurídicos e um tom que evoca respeito e sinceridade. Então, partindo para a nossa conclusão, eu trago o resumo do garantismo penal, dizendo para você que, segundo Kleber Masson, ele propõe um equilíbrio entre a eficácia da atuação estatal e a proteção dos fundamentos processuais penal. E o impacto, como está no, é essencial para a construção de um sistema de justiça criminal justo e equitativo. E das referências, nós temos extraído o tema de Kleber Masson, Direito Penal, parte geral, última revisão, e também Luigi Ferradioli, Direito e Razão, Teoria e Garantismo Penal. Boa noite, eu sou a Kika e eu vou estar falando sobre o funcionalismo penal, onde ele surgiu na década de 1970 na Alemanha, onde surgiu uma revolução no campo do direito penal, conhecida como pós-finalismo. Esse movimento ele surgiu como uma evolução do finalismo e buscou reformular a dogmática penal, para melhor entender os objetivos do direito penal. Ele foi se destacando pelo seu enfoque funcional, onde o seu objetivo era principalmente abandonar o tecnicismo jurídico em relação à adequação típica e permitir que o tipo penal cumprisse sua função de manter a paz social e aplicar política criminal. E, em seguida, temos o funcionalismo penal, onde ele questiona os conceitos anteriores sobre a conduta e vê o direito como um regulador da sociedade, onde ele liga a teoria da imputação objetiva. Com isso, a gente também entra na ideia central, que era o direito penal que deveria contribuir para o funcionamento da adequação da sociedade, mas que também seguia rigidamente a letra da lei. Assim, o intérprete deveria buscar a real intenção para aplicar o seu papel de maneira eficaz, respeitando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. E dentro do funcionalismo, existem duas abordagens principais. O primeiro, que é o funcionalismo moderador, onde ele é liderado por Klaus Rochin e foca nos fins do direito penal e valoriza os princípios garantistas e valores políticos criminais. Por outro lado, o funcionalismo radical, que foi liderado por Gunther Jacobs, ele prioriza a necessidade sistemática e acredita que o direito penal deve se ajustar a essas necessidades. E a crítica ao funcionalismo, ela surge da fusão entre a política criminal e a dogmática penal, o que pode confundir as ações do legislador com a aplicação da lei, com o aplicador da lei. E apesar disso, o funcionalismo é uma abordagem cada vez mais aceita e difundida na doutrina de Klaus Rochin. Assim, a gente pode dar continuidade sobre a posição de Klaus Rochin sobre a Escola de Munique, onde ele ganhou destaque em 1970 com a sua obra Política Criminal e Sistema de Direito Penal, que buscou superar as limitações das visões ontológicas do causalismo e do finalismo, onde Rochin ele propôs que o sistema jurídico penal deve ser guiado exclusivamente pelas finalidades do direito penal e não por realidades ontológicas prévias. E ele também introduz conceitos inovadores como a teoria da imputação objetiva e a prevenção geral positiva na teoria da pena. Rochin, ele também argumentou que a tipicidade deve ser analisada com base
na criação de um risco não permitido, em vez de apenas uma relação casual entre comportamento e resultado. Para ele, a ilicitude é um elemento negativo do tipo refletindo soluções sociais para os conflitos. Além disso, ele também associou a culpabilidade às necessidades de uma pena com uma função predominantemente preventiva. Sua principal contribuição foi enfatizar que a dogmática penal deveria servir para resolver problemas reais da vida social, em vez de ser limitada à teoria abstrata. Cauchy ele também elaborou um conceito bipartido do delito, que inclui o injusto penal, que é o fato típico, mais a ilicitude, e a responsabilidade, que é a culpabilidade, ligando a teoria penal às necessidades práticas da política criminal. Já a posição de Gunther Jacobs, da escola de Pune, ele adaptou o direito penal às ideias do sistema social, de Luhmann, Niklas Luhmann, com a sua teoria da imputação normativa. Para Jacobs, o direito penal é um sistema autônomo e autopoético dentro do sistema social mais amplo, com suas próprias regras, às quais deve obedecer. Ele concorda que Hans, seu mentor, de qual a função do direito penal é garantir os valores éticos e sociais. No entanto, Jacobs diverge ao focar na missão do direito penal, ao invés de na essência dos conceitos dogmáticos, resultando numa reinterpretação que se distancia do naturalismo psicológico de Husserl. Por fim, Jacob define um sujeito não apenas como alguém capaz de causar ou evitar um resultado, mas como aquele que pode ser responsabilizado por ele. Seus pilares principais são as funções preventiva positiva da pena e da proteção das normas do jurídico penal. Para ele, a aplicação rigorosa e constante da lei penal é crucial para manter a sua autoridade e respeito. Além disso, ele também desenvolveu a teoria do direito penal do inimigo como a consequência de seu funcionalismo sistemático, reforçando as necessidades de punição eficaz para manter a ordem social. E assim eu finalizo a minha apresentação e passo para o próximo. Eu sou Vitor e eu vou dar uma breve introdução. Depois eu vou falar sobre o direito de dualidade e dualismo. A sociedade atual ela é formada por massas, o que significa que ela vai ter que enfrentar um comportamento distinto dentre essas massas. Na modernidade, o direito penal ele tem sido utilizado muitas vezes para combater os conflitos da sociedade. Isso vai acarretar na sua mudança da sua estrutura clássica, ou seja, no modo da qual ele foi construído, que ele foi criado, o seu objetivo. Então, isso vai acarretar como eu posso dizer, numa alteração, como eu já disse, que futuramente vai meio que deixar banal a utilização do poder que é transmitido por ele, porque esse poder ele vai fazer com que ele enfrente os novos riscos dentro da sociedade. Então vai dar uma sensação de profunda insegurança na sociedade, que tem uma institucionalização muito profunda, que criou uma classe de sujeitos que estão na base da sociedade que seriam passivos dos problemas acarretados pela criminalidade e é combatida pelo direito penal. Então, essa identificação dos membros passivos se identificam majoritariamente com a vítima, o que deixa um descrédito das outras instâncias de proteção, resultando no modo natural da expansão do direito penal. Então, entrando nesse método de expansão do direito penal, a gente acaba caindo dentro de um dilema, que seria como enfrentar as novas complicações.
seja tal como uma intervenção máxima, ou seja, tornando crimes o maior número possível de condutas, mesmo sabendo que atualmente a gente não tem capacidade para isso dentro do nosso sistema carcerário e dos tribunais, ou então deveríamos limitar o direito penal a somente os casos extremos de afronta aos bens jurídicos de pessoas, os bens jurídicos individuais. Então ele acabaria relegando outras funcionalidades, ou seja, aos outros ramos do direito, a proteção de interesses diversos. E, continuando, ele deveria, então, o direito penal, manter o seu perfil clássico, ou então seria mais coerente, ou seja, para ele se adaptar melhor às novas tendências, ele ter uma alteração para alcançar um patamar que agregue e que seja necessário para toda a sociedade. Então, aliado a isso, a gente vai precisar também falar sobre a tutela penal, pois na fundamentação teórica do direito penal, ele remete a um conceito de no Estado, sobre a qual a aceitação foi instituído. Então, obriga a intervenção punitiva a ter a menor intensidade possível na vida do cidadão, porque porque o direito penal ele foi atribuído a ele o maior poder de reclusão da sociedade, o maior poder de punição vem dele. Então, o direito público ele tem que intervir menos na vida na vida do cidadão. Isso vai estar garantindo a liberdade que é por lei, pela Constituição, garantida a todos os brasileiros. Devido esse grande poder que foi dado ao direito penal, ele somente se é legitimado quando todos os demais ramos se mostrarem impotentes, se mostrarem ineficientes ou que não se fizeram eficientes dentro daquele caso. Uma vez, já dizendo, devido porque tornar o direito penal banalizado tiraria a sua função clássica, tiraria o seu objetivo. Então, o direito penal ele tem um método de tentar alcançar o meio termo, ou seja, ele busca a adaptação às novas tendências, às novas nuances e tenta relegar os outros ramos do direito a outros combates individuais, deixando para o direito penal o combate aos bens individuais e os outros ramos do direito tratariam como os bens mais relevantes. Então, o aumento da insegurança e do medo causado pelo aumento da criminalidade pela falta do direito penal não conseguir se adaptar aos novos pedidos deixa o direito penal uma expansão incontrolável que pode provocar futuramente o esquecimento da sua função principal, da sua função que foi designada ele desde a sua criação, que seria a proteção exclusiva dos nossos bens jurídicos, que seria um ato indispensável para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, para resolver tal impasse, né, a doutrina estrangeira ela nos dá algumas formas para solucionar esse esquecimento do que seria o princípio clássico do direito penal, que seria o direito intervencionista, as velocidades do direito penal, o direito penal do inimigo e o direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade. Eu vou dizer agora sobre o direito intervencionista. Nos dá algumas formas, que seria o direito intervencionista ou o direito de intervenção, que ele respeita um princípio da intervenção mínima ao cidadão. Direito esse que é respeitado mais pelo direito intervencionista do que o próprio direito penal. O seu criador e principal defensor é o alemão Wilfried Hamster. Para ele, o direito penal ele não oferecia uma resposta satisfatória ou necessária para a criminalidade que seria originária das sociedades modernas, dessa nova modernidade. Então, além disso, o direito punitivo do Estado ele deveria limitar-se somente ao núcleo do direito penal. Então, a estrutura clássica desse tema e o direito de intervenção, eles consistem na eliminação de uma parte da atual modernidade do direito penal, mediante a uma busca, a um estudo, de uma dupla tarefa, ou seja, começando com reduzir o poder do direito penal
deixando ele apenas ao básico, ao seu direito clássico, que seria parte das lesões de bens jurídicos individuais em sua concretude, ou seja, em sua base apenas. E, em seguida, concedendo aos bens jurídicos universais um tratamento jurídico diverso do conferido aos bens individuais, conferindo essa tarefa a outros ramos do direito. Olá a todos, eu sou Murilo Aguiar e vou finalizar a nossa apresentação sobre a evolução do direito penal com base na doutrina de Kleber Masson. Vou abordar 3 pontos principais. O primeiro, as velocidades do direito penal, o direito penal do inimigo e o direito penal como proteção dos contextos da vida em sociedade. O primeiro tópico, as velocidades do direito penal, nós vamos ver como o direito penal evoluiu ao longo do tempo. Começamos pela primeira velocidade, onde temos o direito penal clássico, representado pela repressão estatal, que foca em punir com penas severas privativas de liberdade. Na sequência, passamos à segunda velocidade, que é o direito penal neoclássico. Ele flexibiliza essas penas, introduzindo alternativas como penas restritivas de direitos e prestação de serviços comunitários. Além disso, há uma atenção crescente às vítimas, buscando a reparação dos danos sofridos, que representa uma evolução significativa na compreensão do papel da pena. Por fim, chegamos à terceira velocidade, que é o direito penal do risco, onde se tenta prevenir os crimes antes que eles aconteçam, protegendo bens como segurança pública e o meio ambiente. É importante notar que essas diferentes velocidades do direito penal coexistem e se complementam no sistema judiciário atual. Cada uma desempenha um papel específico, conforme as demandas da sociedade. Mas essa coexistência também traz desafios, especialmente em relação à proporcionalidade das penas e o respeito aos direitos fundamentais. Agora eu falarei sobre o direito penal do inimigo. Esse conceito foi desenvolvido por Günther Jacobs. Ele propõe tratar os inimigos da sociedade de maneira mais rigorosa, como se eles estivessem fora do sistema de direito, como nos casos dos terroristas. No Brasil, nós não temos a atuação de terroristas como em outros países, mas podemos fazer uma analogia com as facções do crime organizado. O direito penal do inimigo é uma abordagem controversa, mas porque pode desumanizar essas pessoas e enfraquecer os direitos fundamentais. A teoria sugere que o inimigo seja tratado não como uma pessoa de direito, mas como um perigo a ser neutralizado. Isto justifica a adoção de medidas mais severas e excepcionais, como penas desproporcionais, regimes prisionais mais rigorosos e a restrição de garantias processuais, tudo visando proteger a sociedade contra ameaças graves. Doutrinariamente, o direito penal do inimigo rompe com o paradigma tradicional do direito penal, que se baseia em premissas de que todos, inclusive os criminosos, possuem direitos inalienáveis. Por último, discutirei o direito penal como proteção da sociedade. Tradicionalmente, o direito penal foi concebido para proteger bens jurídicos individuais, como a vida, a integridade física e o patrimônio. No entanto, com as transformações sociais e tecnológicas dos últimos séculos, o direito penal precisou ampliar seu escopo para proteger contextos mais amplos na vida e em sociedade. Hoje, o direito penal, além de apenas proteger as pessoas, ele também protege o meio ambiente, combate crimes cibernéticos e garante o funcionamento do mercado financeiro. Mas é importante lembrar que, ao expandir tanto, precisamos ter cuidado para não criar leis apenas para satisfazer demandas sociais, que não resolverão os problemas reais. Em resumo, o direito penal precisa evoluir, sim, mas sempre guiado por princípios como a legalidade e a proporcionalidade, para continuar sendo um direito justo e eficaz. Para encerrar, deixo aqui uma reflexão. Como podemos garantir que o direito penal continue protegendo a sociedade sem comprometer os direitos individuais? Isso é algo que devemos continuar discutindo. Agradeço a atenção de todos e espero que a apresentação tenha proporcionado uma visão clara e crítica sobre a evolução do direito penal. Muito obrigado. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação, conteúdo maravilhoso para você, estudante acadêmico de direito, concurseiro e para quem vai assistir. Com o tema que abordamos aqui,
Evolução doutrinária do direito penal. E aí, galera, curtam o vídeo. Até mais. Valeu! Tchau, tchau!